Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast. Esse espaço no qual a gente quer falar com vocês da forma mais leve, otimista e completa possível sobre o câncer em crianças e adolescentes. Para isso, a gente sempre traz convidados muito especiais, com informações completas, e dessa vez a gente recebe convidadas que já estiveram por aqui, né, que já são da casa e que vão conversar um pouquinho com a gente sobre 2 centros de referência no tratamento de crianças e adolescentes que a gente teve a oportunidade de visitar enquanto Casa Guido, e vai trazer um pouquinho para vocês sobre as inspirações, aquilo que a gente viu lá e que gostaria de colocar em prática aqui também, para que seja um soprinho de esperança também, né, algo que a gente vislumbra para o nosso futuro. Então, desde já agradeço a presença de vocês, Carol, Liz e nossas representantes hoje do programa Diagnóstico Precoce. E primeiro quero pedir para vocês contarem um pouquinho para o pessoal qual foi o objetivo dessa ida a São Paulo e por que da escolha desses 2 espaços e quais foram esses 2 espaços que a gente visitou. Então, Mai, mais uma vez, obrigada pelo convite de estarmos aqui. Bom, essa viagem, ela teve o objetivo de uma visita técnica nos 2 principais centros conhecidos hoje, né, no Brasil em relação ao tratamento de câncer em crianças e adolescentes, que foram o GRAAC e o Centro Infantil Boldrini em Campinas, né? O GRAAC fica em São Paulo, capital. E nós sabemos, assim, que são instituições que começaram muito pequenas, né, como realmente organizações da sociedade civil, e entendemos que temos muito a aprender com elas, né? São instituições que hoje são referência não só no Brasil, mas na América Latina, atendem uma grande quantidade de pacientes, né? Uma demanda muito grande, não só de recursos, mas também de pacientes, tratamentos e intervenções das mais diversas possíveis, e são referência na América Latina de uma forma geral, atendendo pacientes que vêm até de fora do país para se tratar ali, né? Então, entendendo que nós, como instituição aqui do sul de Santa Catarina, estamos começando a trilhar esse caminho, né? Temos 15 anos de existência como Casa Guido, e entendendo que nós ainda temos muito a trilhar, né? Realmente o objetivo foi de aprender com as irmãs mais velhas, digamos assim. Que bacana. E esse desejo de ampliar os olhares é algo que faz com que a gente cresça também, né? Porque, claro, a gente já vem num processo de amadurecimento, vamos dizer assim, né? De uma criança ali, que era um bebê, uma sementinha, Casa Guido vem amadurecendo, vem crescendo, ampliando realmente seus horizontes, mas olhar, né, ali mais adiante, ver que aqui, relativamente perto, a gente tem serviços como esse, e buscar inspirações também é algo que nos faz sonhar mais alto, né? Com certeza. A gente, vendo a história do GRAAC, do Boldrini, nós podemos vislumbrar um futuro de um melhor serviço, né, de uma melhor qualidade para os nossos pacientes, entendendo que nós podemos chegar lá também. Eu acho que serve de muita inspiração para nós, de que é possível alcançarmos um alto nível de qualidade no serviço como um todo, não só como hospital, né, que aqui nós temos o serviço de oncologia referência da região, mas também como instituições de apoio, né, como a Casa Guido atua atualmente. Pois é, então só para contextualizar, então, para quem nos assiste, nós somos em 8 pessoas, né, para São Paulo, isso por meio, né, dos recursos do Programa Diagnóstico Precoce. Então foram colaboradores, membros da diretoria e o pessoal do Diagnóstico Precoce para ouvir mesmo, né, e entender, ouvir da própria boca, né, daqueles que estão lá todos os dias, embora a gente pesquise e esteja sempre atento ao que está acontecendo, né, no mundo, no país, chega lá e vê com os nossos próprios olhos a casa onde começou cada uma das instituições e os passos que eles deram, realmente foi algo assim mais palpável e que fez com que a gente pudesse entender um pouco mais tudo que eles foram trilhando ao longo desse tempo. Eu, pessoalmente, me surpreendi muito, assim, acho que foi algo que nos tocou realmente, poder ter contato direto com a história das instituições, e queria ouvir de vocês um pouquinho se era isso que vocês esperavam. Carol, tu já imaginava que seria assim? Como é que... O que tu achou, assim, de poder estar lá e ouvir da boca deles tudo que a gente ouviu, assim? Bom, eu me surpreendi, né? Eu fiquei muito... Eu esperava até menos do que eu vi, na verdade.
eu fui com uma ideia, cheguei lá, era tudo muito além, muito mais surpreendente. A questão da tecnologia, dos recursos. Outra coisa que me chamou muita atenção é a questão do atendimento, né? Que a maioria do atendimento lá é via SUS, né? E às vezes a gente enfatiza, a rede particular, né? Privado, planos. E não, aquilo tudo é SUS, né? Isso dá bastante esperança, porque tudo que tem de melhor, de mais moderno, tá lá e é SUS, tá ali pra gente, né? E a questão também do centro de pesquisa, né? A tecnologia, eu fiquei maravilhada com tudo que a gente viu, com as pesquisas que estão sendo feitas atualmente. Que mais? Eu fiquei deslumbrada com tudo, né? Dá vontade de ficar lá e ver essas coisas. Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação também. Mas parece, assim, que motiva a gente a querer salvar o mundo, digamos assim, né? Dá motivação pra... Eu quero isso lá onde a gente mora, né? Dá vontade de trazer tudo pra cá. De oferecer isso, né? É isso mesmo, porque o mesmo brilho nos olhos que a gente tem pra contar da história do Guido, que é, né, relativamente pequeno e faz um trabalho regional, mas que, assim, pra gente já é muito grande, pras famílias, então é tudo, né? Da mesma forma, a gente vê o brilho nos olhos deles, né? De contar, e aí, como a gente tem isso em comum, eu imaginei muito, assim, né? Quizá a gente possa um dia contar essa história, assim como a gente conta, assim, dos nossos 15 aninhos ali, a gente contar dos 50, 60 anos já com um olhar ampliado como o que eles têm, né? E vamos contar um pouquinho pro pessoal, então, quais são as características, assim, de cada instituição e o que disso a gente pode fazer um comparativo com o que a gente tem aqui? Eu acho que o fator que mais nos cativa e nos chama a atenção, Mai, é a taxa de sobrevida, né? Que atualmente na nossa região a gente tem encarado aí dentre os pacientes da Casa Guido, né? Uma taxa de 60% em média. E nessas instituições eles têm alcançado 76% de sobrevida, né? Isso considerando todas as doenças possíveis, né? Sem estratificar para cada tipo de doença. Essa é uma média geral, mas isso nos mostra, realmente é um grande incentivo, assim, de como nós podemos realmente melhorar, né? Cada vez mais. E eles têm essa característica de ser uma instituições realmente de ponta, né, com tecnologias de ponta, diagnóstico de ponta, como a Carol falou ali do centro de pesquisa, né, com certeza, assim, existe um investimento muito grande, né, para que realmente se alcance, né, essa taxa, por exemplo, uma taxa alta. Na verdade, no Boldrini, até em relação às leucemias, eu lembro que já foi apresentado isso em outra ocasião, que eles alcançam quase 90% de cura, né, dentre os pacientes, que a leucemia sendo a doença que mais acomete crianças e adolescentes com câncer, né, você alcançar 90% de cura é uma taxa excelente, né, claro que o 100% é o ideal, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né. Então, de tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, na verdade, todo esse contexto do hospital, da instituição, do cuidado com o paciente, com a família, ele vai resultar numa taxa de sobrevida melhor, né? Quanto melhor for o cuidado, quanto melhor forem as condições de tratamento, o diagnóstico sendo mais precoce, tudo isso junto vai propiciar realmente esse aumento na taxa de sobrevida, né? Então, é uma característica que chama atenção, porque são níveis altos se comparados a todas as outras regiões ou outros serviços de saúde, de oncologia no país. E hoje eles atendem os casos mais graves, é isso? Eles recebem encaminhamentos e aceitam os casos que são considerados difíceis de tratamento em outros centros menores? Eles são... o GRAAC, principalmente, ele atua como um centro de alta complexidade, que a gente chama, né? Que realmente eles atendem a grande maioria dos pacientes encaminhados de outros serviços. Inclusive, nós temos um paciente nosso que está lá. Por quê? Porque o tumor dele era um tumor... no sistema nervoso central, de difícil acesso, e não havia tantos recursos aqui na nossa região para que ele pudesse fazer uma cirurgia, pudesse fazer o tratamento. Então, foi encaminhado para lá. E lá, eles, no GRAAC, eles são considerados referência em neurocirurgia.
né, no segmento da oncologia, né? Então, lá esse paciente, ele pôde fazer essa cirurgia para remoção desse tumor e agora seguir o tratamento, né? Então, o GRAAC acaba atuando dessa forma, né? Realmente acolhendo pacientes de alta complexidade, mas também pacientes da própria região ali de São Paulo, né? E cidades vizinhas que tem essa necessidade também. Que interessante. E além de a gente ter se encantado, assim, com o tratamento médico em si, né? No qual daí vocês, como biomédicas, tinham mais esse entendimento completo, né? Das questões técnicas, a gente pôde ver, além da estrutura, né? Uma estrutura super acolhedora nos dois ambientes, cada espaço pensado exatamente para aquela situação, para a criança, a questão dos quartos das mães, as questões dos cuidados, né, em higiene para infecção hospitalar, enfim, são detalhes assim que a gente, enquanto leigo, consegue entender já a importância, imagina assim, do ponto de vista médico, né? E paralelo a isso, a gente também entendeu como é que funciona o acolhimento às famílias, né? Que no caso é algo que se envolve mais diretamente até com a Casa Guido. E lá, eles também têm esse cuidado e da mesma forma como aqui, há 15 anos surgiu essa necessidade, lá eles também percebem e é algo que também conversa muito com o que a gente vê aqui, né? De eles perceberem que a partir do momento que uma criança fica doente, a família toda fica doente, a família toda precisa de atenção, muitas vezes vem de longe, assim como vem de longe para cá, e isso também foi importante também para a gente entender como é que é o modelo de apoio deles lá, né? Exatamente. O GRAAC, ele tem o vínculo com o Instituto Ronald McDonald, né? Então, até a casa de apoio deles se chama Ronald McDonald por isso, né? Eles fizeram essa homenagem por essa parceria. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade, né, de conhecer. Enfim, acabou ficando para uma outra oportunidade. Mas nós entendemos, assim, essa necessidade que eles atuam também junto às famílias, né? Tanto o GRAAC quanto o Boldrini, eles oferecem todo esse apoio no âmbito social para as famílias, psicológico, enfim, né? Até no Boldrini, o que chamou a atenção também bastante foi o setor de reabilitação, um setor bem grande, né? Se comparado até ao do GRAAC, assim, achei muito bacana, assim, o quanto eles investem nessa parte de reabilitação para os pacientes. Então, eles têm esse cuidado do todo, não só do tratamento específico, mas tudo que norteia, né, o paciente. Claro, e ao olhar tudo isso, a gente comentou lá, né, assim, enche os nossos olhos, dá vontade de botar tudo assim numa bolsinha e trazer e colocar em prática aqui, porque a gente percebe realmente uma evolução, assim, né? Algo que transcende realmente muito, assim, o básico. E não é por acaso que alcança esses níveis de sobrevida, de cura, enfim, né? Até sobre essa questão de sobrevida, só fazendo um paralelo, assim, a gente pode explicar um pouquinho o que é exatamente o termo sobrevida? Porque eu acho que às vezes não fica bem claro, sabe? O que significa, o que é cura, o que é sobrevida, o que é eles estarem em remissão. Podemos explicar? Fala, Carol. Pode. Acho que tu pode explicar. Eu posso explicar, tá bom. Bom, taxa de sobrevida, o que significa? É quando o paciente, você considera assim, que o paciente sobreviveu até 5 anos após o término do tratamento. Então, vamos dizer assim, o paciente ganhou alta, ele terminou o tratamento e acabou químio, rádio, enfim, o que for que ele tenha feito, né? Então, você conta que esse paciente sobreviveu pelo menos 5 anos após. Por que 5 anos, né? Porque normalmente o câncer, ele tem essa tendência de ter uma recidiva em alguns casos, né? E a recidiva, o risco dele é assim, quanto mais tempo passa, menores são as chances dessa doença voltar. Então, o primeiro ano após o término do tratamento é o mais crítico, né? O segundo já um pouco menos, o terceiro menos ainda e assim vai, né? Então, realmente, assim, a taxa de sobrevida, ela considera que o paciente sobreviveu ao tratamento pelo menos 5 anos. Porque se vier a falecer depois,
provavelmente é até por alguma outra causa, que não o câncer, né? A não ser que, sei lá, 10 anos depois o paciente venha ter uma recidiva, mas daí já é considerado, às vezes, até um outro caso de câncer, não a recidiva daquele primeiro que o paciente teve, né? Então, essa é a base de cálculo que a gente faz, né? O paciente que está hoje ativo em tratamento ou em manutenção, ele ainda não entra nesse cálculo, porque a gente ainda tem que esperar o tempo para ver o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho do tratamento, né? Então, para fazer esse cálculo que a gente faz de sobrevida, de sobrevivência, né? A gente considera somente os pacientes curados, já que já encerrou, né, o tratamento, já ganhou alta após manutenção, após, enfim, todo o processo, ou então os que foram a óbito, né? Então, a gente considera somente esses 2 casos para fazer essa conta. Certo, não, eu anotei aqui, naquele primeiro momento falou sobre sobrevida pra gente deixar bem claro, sim, assim, né? Sim. Porque não é algo que fica evidente pra todo mundo, pra nós leigos, assim, né? E eu ia perguntar pra vocês, assim, daquilo que nós vimos lá, o que vocês acreditam, assim, que faz mais diferença para essa taxa de sobrevida, assim? Porque a gente sabe que aqui, quando a gente fala sobre isso, sobre se inspirar em outros centros e tal, a gente sabe que aqui os nossos médicos dão o seu melhor, né? Que o nosso atendimento aqui, ele é qualificado também. E dentro da nossa realidade, né, se busca realmente o melhor, mas que dentro de grandes centros, assim como, né, em diversas áreas, existem equipamentos, enfim, mas dentro disso, assim, dentro do que a gente encontrou lá, vocês acham que quais os detalhes, assim, disso tudo, que não são detalhes, né, mas quais os pontos que fazem mais diferença nesse resultado positivo que eles encontram? Olha, eu poderia pontuar, assim, uma coisa que me chamou a atenção já no GRA, que quando a gente chegou, foi a necessidade do uso de máscara para qualquer um que entra no hospital, né? Isso foi uma realidade diferente do que a gente está acostumado, mas para quem tem contato com um paciente com câncer, realmente é um cuidado a mais, né? Mas é um cuidado especial, porque muitas vezes você está gripado, se você tem, enfim, está com alguma virose, sei lá, alguma doença, você pode passar para esse paciente que está com a imunidade baixa, e isso para nós, que às vezes é só um resfriado, algo simples, para esse paciente pode ser algo catastrófico, né? Então, eu achei esse um cuidado muito importante. E esse, por exemplo, é uma questão disso que eu falei, de detalhes, né? Parece um detalhe, mas realmente pode fazer diferença na vida de um dos pacientes, assim, né? Então, existe realmente esse cuidado muito em relação à higienização das mãos, né? O tempo todo que a gente estava lá, o rapaz que estava nos guiando, né? Assim, álcool gel, né? O tempo todo a gente sendo muito cuidadoso, assim, em relação a isso. Até alguns locais que a gente não pôde acessar, obviamente, né, por questões de ambientes mais estéreis, enfim, que eles buscam ali um ambiente mais limpo, né? Então, e as infecções hospitalares, elas são um grande problema, né? Não só em GRAAC, Boldrini, isso no mundo todo, né? E pacientes oncológicos, realmente, eles têm que ter uma atenção especial a isso, né? Tem outros hospitais no Brasil também que são referência, assim, de baixos índices de infecção hospitalar, porque isso pode realmente vir a ser um agravante, assim, para o paciente, muitas vezes irreversível, né? Às vezes um descuido do profissional ou de uma pessoa que vai visitar, né? Tá doente, espirrou, pegou na mão do paciente. Claro, eu posso estar errada, né? Mas às vezes a pessoa ainda nem tá sentindo sintomas, né? Tá com algo incubado ali pra ficar resfriado, para sua imunidade não é algo que ela já tá abatida, mas que realmente para um paciente com câncer pode ser... Tudo faz diferença, tudo. Todo cuidado é pouco, né? Então, entendendo que a imunidade deles muitas vezes vai a zero, realmente a zero, como se fosse um bebê recém-nascido. Então, assim, os mesmos cuidados que nós temos quando vamos visitar, por exemplo, né, uma mãe que acabou de ter um bebezinho ali, um recém-nascido. A gente tem que entender que o paciente está em tratamento de câncer, ele está em alguns momentos
momentos, né, ele fica com a imunidade daquele mesmo jeito. Então, a gente tem Isso que entender... que hoje em dia quase nem se vai mais visitar bebê assim, né? Por quê? Porque se entende a gravidade da situação. Se entende Isso, e é da mesma forma, fica zerado igual. Então, a gente precisa entender que todo cuidado é pouco, né, no que diz respeito a infecções e a transmissão de doenças para esses pacientes, né? Então, esse foi um detalhe que me chamou muita atenção, assim, qualquer um que entre lá no hospital vai ter que usar máscara. Né? Então, no GRAAC é assim. Então, foi bem interessante, assim. Vamos dizer assim, uma iniciativa até simples, assim... Vamos pensar, uma pensando máscara. Em tecnologia, em custos, em tudo sim, assim que... Sim, o custo de uma máscara. Mas isso, eles podem até, pensando pelo lado da instituição, né, dos custos e despesas, muitas vezes eles estão economizando horrores em despesas com medicamentos e tempo de internação, às vezes uma complicação, um antibiótico e tantas outras coisas, né? Então, uma medida que é fácil, é aplicável de uma maneira super tranquila em qualquer lugar. E do ponto de vista dos colaboradores, eu senti também, assim, um cuidado especial por se tratar de crianças, né? Claro que o próprio enfermeiro, o médico, o cirurgião, enfim, que trata de crianças, tu já imagina que ele tenha um chamado para isso, porque criança é sempre mais delicado, né? Por N motivos. Mas, sendo hospitais especializados em crianças, é muito bonito de ver também, assim, o cuidado, assim, né? Lúdico, né? Muito lúdico em todas as questões, seja no exame, né? Era ressonância que a gente viu? Foi. Num equipamento de ressonância totalmente personalizado para a criança, lúdico, para que ela se divirta, para que ela fique entretida ali com os bichinhos. A própria questão que ela comentou lá também sobre os exames, né? Quando eles vão fazer os exames de sangue ali, algo muito rápido, algo lúdico também, que ela disse que dificilmente eles choram, né? Uhum. Porque eles têm toda uma abordagem diferenciada e isso tudo vai fazendo a diferença para um ambiente mais humanizado, mais humanizado mesmo, assim, né? Porque não dá pra gente dizer que é divertido, né? Fácil, não é? Mas tudo que puder, né, diminuir um pouquinho esse sofrimento deles e tornar no entendimento deles um momento legal também de estar ali brincando, isso também faz a diferença, assim como é o que a gente tenta fazer ali na casa, assim, né? Proporcionar que ali eles estejam felizes, né? Dentro do quadro de saúde que for, enfim, dentro das condições possíveis, que ali eles encontrem um respiro. E eu senti que esse fato de eles serem especializados em crianças, né? E tudo girar em torno deles faz a diferença nisso, né? Porque é diferente também, né? Desde as questões, assim, de infraestrutura mesmo, né? A gente vê ali as portinhas pequenas que eles passam, o quartinho lá da mãe, para que a mãe esteja junto, mas tenha esse cuidado. Tudo isso vai somando tijolinhos ali, né? E uma das coisas que eu percebi também e que envolve essa questão da infância é a alfabetização, né? Os professores dentro dos hospitais foi algo que também me chamou muita atenção e faz todo sentido, né? Porque daí eles conseguem acompanhar as atividades da turma, né? Se não me engano, foi essa a explicação que eles nos deram, né? Sim, né? Isso me chamou bastante a atenção também, porque as crianças, elas acabam acompanhando, né, a vida dos coleguinhas, né, conseguem manter o mesmo passo dos outros colegas que estão frequentando a escola normalmente, e eles não podem ir, né, tem que se privar no momento do tratamento, eles acabam conseguindo acompanhar, igual a gente viu alguns exemplos de crianças que acabam encerrando o tratamento e conseguem voltar para a escola e partir da onde as outras crianças estão, né? Isso, com a mesma turma. Não fica para trás, né? Eles até mostraram pra gente a graduação que teve agora recentemente, né? Teve festa. Ensino médio, né? Ensino médio, teve festa no hospital. Achei lindo ali a foto que eles mostrou, o pessoal todo de beca, achei bem legal essa parte também. Nos dois hospitais, né? E é bem completo, né? Eles têm professor de matemática, de professor de língua portuguesa, tem várias especialidades ali para suprir bem a necessidade do aluno. Sim, porque até o Serginho, né, comentou com a gente que eles iam fazer o Enem lá também. Sim. Então, é verdade. Sim. São, né, não são detalhes, né? Porque são bem importantes, mas assim, é uma forma de incluí-los, né? E eu achei bem legal aquela parte que ele falou que existem crianças comprometidas, né, com algum problema motor, enfim,
dependendo do tipo de câncer da criança, e daí, conforme o tipo de comprometimento da criança, elas têm direito a um tempinho a mais. Tudo isso eu achei bem bacana essa parte, por ser mais justo, né? E imagina só o envolvimento deles, né, desses professores, que estão lá com o seu banquinho, sentando do lado do paciente, seja no ele leito. fazendo uma quimioterapia no leito ou no espaço que for, até me arrepiar, porque o envolvimento deles estarem ali ensinando diferentes matérias, diferentes conteúdos e em contato com a escola da criança. Né? Então, é realmente muito individualizado, assim, ele tá acompanhando com aquela professora, ó, o paciente tá aqui, a expectativa é que ele fique mais uns 2 meses, pelo menos. Então, ó, o conteúdo que as crianças vão acompanhar na escola esse mês vai ser tal e tal e tal, e assim, ele não vai deixar o conteúdo para trás, vai receber um atendimento especial, porque vai ter um professor só para ele, né? Vai conseguir absorver esse conteúdo também, e realmente ser inserido de volta na escola com a mesma turma, enfim, é uma forma, assim, também de colocá-los como normais, assim, né? Eles poderem voltar ao convívio normal dos amiguinhos sem mais essa dificuldade quando eles voltarem, né? De readaptação com outras pessoas. Eu achei isso incrível. E é mais uma forma de individualização, assim, de cuidado com cada um e que certamente, assim, requer muito envolvimento, né? Precisou da parte deles, assim, uma grande organização para que isso fosse possível e dar resultados positivos, né? Porque, como a Carol disse, aquela comemoração da formatura deles ali, acho que para os professores mesmo e para a instituição em si não tem preço, né? Eles venceram não só a doença, mas venceram também esse período escolar, assim, isso é uma vitória muito significativa. Para as famílias, então, nem se fala, né? Vencer isso de dentro do hospital, né? Pensando assim, é um desafio muito grande, né? A vitória é ainda mais saborosa, né? Isso. E isso para crianças e adolescentes, né? Porque não é só alfabetização, algo mais simples, assim, né? Aqueles que se formaram já eram um pouquinho maiorzinhos, né? Era ensino médio. Era ensino médio. Olha só, então, né? São conteúdos densos também, né? Sim. E tanto que eles iam fazer o Enem, né? Então, imagina, olha só, né? Eles estarem naquele ambiente podendo fazer o Enem. Eu, pessoalmente, fiquei muito surpresa quando eles disseram que o próprio INEP vai lá e organiza uma sala para que eles façam da mesma forma, no mesmo horário, né? Incrível. E com relação à individualização, a gente voltou realmente com um brilho nos olhos, assim, né? Uma cereja do bolo, que foi a questão do tratamento individualizado, né? Eu imagino que isso também tenha ficado na cabeça de vocês, assim como ficou na minha, assim, eu fico pensando, poxa vida, gente, quiçá a gente tenha isso, né? Logo. E, na verdade, a gente tendo contato com isso é um passinho para que a gente lute por isso também, né? E, então, conta um pouco... Eu dei spoiler já, né? Mas conta um pouquinho pra gente, assim... o que a gente viu lá com relação a isso, assim? A individualização do tratamento. Como é que vocês avaliaram isso? Vou deixar pra Carol responder essa. Ai. Pois é. E agora? Como que a gente avalia? Como é que... Primeiro uma explicação para quem tá nos ouvindo, assim, o que é esse tratamento individualizado? Porque, na teoria, todos os tratamentos são individualizados, né? Mas lá, a partir das pesquisas que a gente viu eles fazendo, assim, como é que vocês poderiam explicar para as pessoas? Eu vou dar um spoiler, então, antes dela falar. A questão do tratamento individualizado, isso é no Boldrini, né, principalmente, que como eles têm um centro de pesquisa lá dentro, o que acontece? O Dr. Amilcar de Azevedo, né, que inclusive já é um parceiro nosso aí do Guido, ele estava explicando que, por exemplo, quando os pacientes fazem biópsia, eles recolhem, né, um pedacinho do tumor, vamos dizer assim. Só que daí, em vez de só fazer a biópsia ali e descartar esse material, essas células, né, desse tumor são armazenadas, são congeladas. E à medida que o paciente vai fazendo o tratamento, muitas vezes eles se encontram, assim, num momento desafiador, num entrave ali, às vezes não está respondendo bem a medicação, ou, enfim, alguma situação mais crítica, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam essas células do próprio tumor do paciente e fazem testes
com possíveis protocolos de tratamento. Então, com o próprio tumor do paciente, é possível testar uma infinidade de alternativas de protocolo para tratamento, dosagens diferentes também, para tentar mapear ali qual vai ser o tratamento mais eficaz para aquele paciente. Né? Então, isso não é algo diante de todas as variáveis possíveis. Sim, né? Dosagens, combinações de medicamentos, enfim, tempo de tratamento, né? Então, tudo isso é analisado diretamente com a célula do tumor daquele paciente. Né? Então, isso é algo inovador, né? Até perguntei para o Dr. Amilcar na visita, perguntei se isso já era feito em algum outro lugar. E ele falou assim, no St. Jude. Porque o St. Jude é um hospital americano, né? Referência no tratamento oncológico no mundo, né? E, no St. Jude. Então, você pensa assim, nossa, e a gente está tendo isso agora aqui no Brasil também, né? Essa oportunidade de individualizar o tratamento nesse nível. Então, ao invés do paciente ser, digamos assim, a cobaia diretamente para um teste do que vai ser efetivo para aquele tratamento, esse teste é feito na plaquinha. Ali na bancada do laboratório, com as células do tumor dele, e ali essas células são realmente colocadas em teste para ver qual a medicação que vai ser mais efetiva, que vai matar mais rápido, talvez uma menor dosagem, né? Qual a menor dosagem necessária para eu conseguir matar esse tumor? É tal, então vamos usar essa dosagem no paciente. Né? Então, já é algo muito mais assertivo, né? Você realmente vai reduzir o tempo de tratamento, você diminui a chance de uma recidiva, então ele torna o tratamento como um todo muito mais assertivo, né? Isso é fantástico, e é algo inovador realmente aqui no Brasil, né? Eu não tenho notícia de outro local no país que faça isso, né? A não ser ali no Centro de Pesquisa do Boldrini. Realmente é fantástico. A gente veio com essa sementinha plantada, assim, né? Meu Deus. Parece um filme. A hora que eles foram explicando pra gente e com aquele envolvimento, aquela emoção, né? Aquela paixão realmente, e contando que eles se reúnem para discutir o caso entre os pesquisadores e os médicos. Toda segunda-feira eles falaram. Que eles eu sou emocionada, né? Mas meu Deus, assim, eu pensei que privilégio a gente conhecer isso e a gente mirar realmente em algo assim, né? Porque é claro que envolve muitos investimentos, né? E eles comentaram com a gente que tem realmente muitos investimentos direcionados para lá em pesquisa. Mas, poxa vida, foi possível para eles, né? Foi possível para eles. Não é algo simples, não é algo fácil. Para nossa realidade, né? Enfim, muito menos, mas deu uma esperança, assim, sabe? Né? É possível chegar lá. É possível. Existe um caminho. Sim. E até, assim, pros nossos casos ali, que são mais graves, assim, né? Que são casos mais difíceis. E para qualquer criança, enfim, do país, né? Que esteja passando por isso, dá uma esperança mesmo, assim, né? De que, poxa, aqueles casos mais difíceis, eles podem ainda ter a esperança de estar aqui, sabe? Né? Isso é fantástico mesmo, né? Realmente é o que a gente fala, assim, de aumentar o nível do tratamento, né? Do que você oferece hoje para o teu paciente. Com uma perspectiva muito mais confiável de que o que ele está recebendo de tratamento vai resolver. Né? Enfim. Que ele tá passando por isso para resolver, né? Mas, assim, né? Pelo menos lá na plaquinha, na célula, resolveu. Então, já dá uma esperança, né? De que realmente vai ser algo um pouco mais certeiro, assim, né? Então, olha, isso é algo muito grandioso. Muito grandioso, né? E assim como as outras invenções, enfim, os outros avanços na ciência, em algum momento eles já foram inacessíveis e hoje são acessíveis, dá a esperança de que pelo menos daqui a algum tempo, pode até não ser hoje, amanhã, ano que vem, né? Mas que daqui a um tempo isso vai estar mais acessível, vai estar mais avançado. Sem contar aquilo que eles estão pesquisando para o futuro, né, Lizzy? Aquilo que eles estão pesquisando que não está em prática ainda, mas que eles já vislumbram ali na frente também já construírem algo mais palpável. E isso também faz parte da magia da pesquisa, né? Exatamente. A pesquisa, bom, eu sou suspeita para falar, né? A pesquisa é o canal do avanço,
da inovação. A pesquisa é o caminho, assim, que a gente tem que trilhar, né? Para deslumbrar novos horizontes. Né? Então, tem que haver investimento em pesquisa, né? A gente tem que incentivar muito também que universidades, enfim, instituições investam nas linhas de pesquisa de câncer infanto-juvenil principalmente, né? Porque sem a pesquisa a gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir mudar ou sair do local em que nós estamos agora. A gente só vai conseguir avançar com a pesquisa. Não tem outra forma. Sim, né? E é o que eu, enquanto pessoa que também tem esse contato com a universidade, tenta traduzir isso também para as pessoas, é o que a gente diz, assim, se a gente tem medicamentos eficazes hoje, se a mortalidade por doenças mais simples, ela hoje é muito diferente do que era no passado, é por conta da ciência, é porque alguém pesquisou isso e a ciência vem evoluindo de forma que as pesquisas se tornam cada vez mais precisas, né? E muitas vezes a gente fala cientistas, teve um dia desse que a gente viu uma pesquisa pedindo para uma criança, desenhe um cientista, e daí desenharam assim só uma pessoa de jaleco assim com tubos de ensaio, assim, né? E muitas vezes é só essa visão que se tem, né? De um pesquisador lá no seu quadradinho, virando noites pesquisando e não consegue se entender realmente, né? Se visualizar o quanto esse trabalho é importante. Às vezes lá naqueles números, naqueles cálculos, naquelas tentativas que deu errado, vai uma vez dar certo. Em algum momento vai dar certo, né? E é nessa repetição que se chega em avanços como esse, que não são simples, que não foi de uma hora para outra, mas que foi alcançado, né? Foi alcançada a solução para tantas coisas, como agora, nesse caso, a individualização do tratamento, que, sei lá, um dia, quando que alguém ia imaginar, né? Que isso era possível? Eu não imaginava, até chegar lá, realmente eu não imaginava, e voltei com isso em mente, assim, de uma forma realmente de trazer esperança, sabe? De trazer esperança, porque é de encher os olhos, né? Imagina para uma família que hoje passa por isso, olhar e entender que daqui a pouco isso pode ser uma solução para que outras famílias não passem. Isso. Não, realmente, é algo... Sabemos que requer, assim, muito investimento, né? É uma distante, burocracia né? mil. Mas é possível, né? E serve de inspiração. Acho que essa viagem como um todo, essa visita nesses 2 hospitais, serviu para todos nós, assim, de muita inspiração, né? Do que pode ser feito, talvez a curto prazo, mas também tem coisas a longo prazo que a gente tem que começar a idealizar, né, para o nosso serviço de saúde aqui, para a nossa casa de apoio aqui. Então e até as questões dos desafios, né, Elise? Algo que eu também ia comentar com vocês. É interessante porque muitos dos nossos desafios são desafios deles também. A própria questão do diagnóstico precoce, né? De entender, a doutora Silvia comentou, né? Como é que a gente vai tratar bem tratado e conseguir fazer um diagnóstico cedo, se muitas vezes se demora 6 meses para cogitar a possibilidade de um câncer. Enquanto a gente está discutindo, né, tratamentos avançados de tal forma, né, que parece, assim, ficção científica, e a criança está ali há 6 meses com... ela comentou que a criança estava com meses com dor de cabeça, alguns meses também... 3 meses sem conseguir enxergar. Sem enxergar. E ela comentou, assim, um caso que tinha chego naquela semana e que era muito palpável, assim, para demonstrar, né? E esses são nossos desafios também, né? De que essa sementinha do diagnóstico precoce chegue a mais pessoas para que seja cogitado mais cedo. Não é nem o diagnóstico fechado, é cogitar a possibilidade. Né? E eu achei, diante da realidade que a gente viu, diante da grandiosidade desses serviços oferecidos lá, eu sinceramente achei que não fosse assim, né? Que lá a realidade já fosse diferente. E aí esses desafios, assim como outros que eles comentaram, também coincidem, assim, com os nossos, né? Isso também acho que mostra que a gente está no caminho, né? O que vocês acham? Bem, acho. De buscar essas soluções, né? A gente até veio comentando, né, no retorno da viagem, que uma coisa que me chamou a atenção, que nenhuma das 2 instituições apresentou, assim,
ter um programa de diagnóstico precoce. Né? Isso me chamou a atenção, porque muito eles falam sobre diagnóstico precoce, sobre a importância, mas também não existe uma iniciativa direta para trabalhar isso, né? Talvez já tiveram em outros momentos, mas nesse momento eles não têm, né? Então, de certa forma, eu vejo até isso, a gente, assim, sendo bastante feliz na nossa decisão de ter esse programa, porque a gente tem esse contato com as unidades básicas de saúde, né? Com os profissionais que estão na linha de frente, que isso vai fazer diferença, né? Quando começa a contar esse tempo, né? Desde o início dos sintomas até cogitar a possibilidade do câncer, né? Então, alguém tem que falar do assunto, alguém tem que puxar pela memória desses profissionais e falar, olha, pode ser câncer, né? Pode ser dor de barriga? Pode, mas pode ser câncer, né? Então, é importante, assim, esse trabalho. Eu vejo que a gente realmente está num caminho muito feliz em relação a isso e que também tem o objetivo de aumentar a taxa de sobrevida, né? Na verdade, o objetivo como um todo, ele vai sempre ser norteado pela taxa de sobrevida. A gente quer salvar mais vidas cada vez mais, né? E são corridas paralelas, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente está correndo... eu digo a sociedade num geral que volta os olhares para isso, né? Seja a gente aqui e eles lá. Tá correndo para que possa oferecer dignidade para essas famílias, possa oferecer alimento, possa oferecer estadia, possa oferecer conforto com assistente social, com psicólogo, fortalecendo essa família. Tá correndo atrás da manutenção desses exames, da manutenção desses benefícios, que os exames possam ser feitos, né, com maior agilidade. São todas corridas paralelas, assim, que né, chegam no mesmo objetivo, né, que é essa sobrevida e que é cuidar das crianças da melhor forma possível, seja na nossa realidade ou na realidade deles, né. Eu acredito que é o que a gente sempre diz, né? Às vezes eu acho que eu sou chato falando disso, mas são sementes mesmo, né? Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir mudar essa realidade, que só fosse, né? Poder dizer para essas mães, para esses pais que são atendidos hoje, ó, semana que vem nós vamos conseguir uma reviravolta nesse tratamento. Mas são sementes plantadas para que ganham força para que cada vez menos casos graves sejam diagnosticados, para cada vez menos vidas sejam perdidas. E nisso nós tivemos a oportunidade de conhecer, de nos inspirar e de já trazer algumas ideias, né? Dentro daquilo que a gente encontrou lá. Vocês vislumbram a possibilidade de já colocar em prática algo aqui, de já preparar, vislumbrar mesmo para os próximos anos, a curto prazo, médio prazo, algo que a gente possa colocar em prática aqui? Eu vejo, assim, que nós fomos para lá num momento muito oportuno, inclusive para conhecer a própria estrutura do hospital, né? Porque entendendo que nós estamos numa fase de transição, né? Nós, entre aspas, né? Claro, o serviço de oncologia está saindo de um hospital, está indo para o outro aqui na região, então a gente entende que a gente ainda vai ser construído esse prédio, então ainda há tempo de ajustes, se forem necessários, né? Então, até foi algo que a gente conversou ali com o Rogério, né? Que está intermediando um pouco mais essa situação, né? Da parte do projeto do hospital e tudo mais. Alguns detalhes em relação à própria estrutura do hospital, formato, se tem escada, se tem elevador, quantos elevadores, a entrada do pronto-socorro, como é que vai ser todo mundo junto, a oncologia vai ser separado. Enfim, são detalhes que a gente para pensar, ou às vezes tem aquela luz, né, conhecendo outras realidades. Né? Então, eu acho que foi um momento perfeito, assim, para a gente conhecer outras realidades e ter como exemplo mesmo, inclusive para esse novo momento que estamos caminhando, né, em relação à oncologia pediátrica, assim. Então, foi sensacional. Não é algo que a gente aplica agora de imediato fisicamente, mas nos planos ali onde já está sendo desenvolvido esse projeto, né, isso pode ser adequado. Eu lembro até que o Rogério anotou algumas coisinhas assim, isso aqui eu vou conversar com eles e tal. Então, a gente sempre vai trazer isso de exemplo, o que for possível, né? Para aplicar aqui no projeto, com certeza vai ser bem-vindo. A doutora Silvia até entregou, né, o projeto do Boldrini para ele. Foi mesmo.
Ele trouxe para dar uma analisada com os arquitetos daqui. Sim, e embora, né, não seja a Casa Guido que vai construir esse novo espaço, não seja de nossa responsabilidade, da nossa alçada, mas, assim, eu acredito que o envolvimento da Casa Guido junto do Hospital Santa Catarina, né, junto do Hospital São José, nessa transição dos médicos do Hospital São José, aliados também nessas decisões e nesse processo todo, culmina realmente, assim, numa base maior, mais sólida, para que, como a Lizzy disse, né, ainda há tempo, estamos totalmente em tempo de ajustar e de fazer o melhor desde já, né? Provavelmente é uma nova fase que se inicia. Estamos aí numa fase, para quem não sabe, de transição, de possibilidades de mudança do nosso serviço de oncologia. E tudo que a gente espera, né? Toda a participação da Casa Guido nesse momento para garantir que seja uma mudança para melhor, né? Que hoje, se nós estamos em contato com os médicos, tendo uma boa relação com o hospital também e consolidando cada vez mais esse serviço, que seja uma mudança para melhor e que a casa esteja aqui também para dar esse pezinho, né? Vamos dar um pezinho ali para sonhar mais alto, para ajudar a alcançar, porque são as nossas crianças, que são as crianças deles, que são, né, que a gente não sabe se amanhã vai ser a minha, a tua, de quem for, que precise disso e tenha ali nesse espaço, né, algo com segurança, algo confortável, algo que entregue realmente a dignidade que a gente deseja, né, que a gente gostaria. E para isso foi realmente muito, muito positivo, muito otimista, assim. E nas duas instituições, só para a gente se encaminhar para o final, assim, eu vim muito no meu pensamento, assim, como eu comentei ali, o brilho nos olhos deles de falar, sabe? Seja o Serginho ali, que trabalha quantos anos? 25 anos. 25 anos na instituição. Ou a doutora Silvia, né, que foi quem realmente, né, esteve lá no início, desbravou todo esse caminho aí que não tinha sido trilhado por ninguém e encarou todas essas batalhas e o brilho nos olhos deles, assim, e a forma como eles contam cada passo realmente, assim, nos coloca na situação de que estamos dando um passo agora, né, e assim como eles, né, deram pequenos passos para chegar num objetivo final. Eu acho que a diferença tá nesse brilho nos olhos, né, nesse propósito que eles enxergaram nessa missão, né, os dois que foram quem nos atenderam e com quem a gente teve contato, foi essa impressão que eu tive, assim. A doutora Silvia é mesmo assim muito firme, né, nas palavras, assim, muito séria. Ela falou uma coisa que me marcou bastante, que ela disse que a gente tem que sonhar alto, sonhar muito alto, pensar grande para conquistar grande, né? E eu gravei isso muito, me marcou bastante, porque é isso, né? A gente tem que pensar grande e buscar, porque a gente merece, né? Que a nossa região merece. Faz sentido. Foi bem inspiradora, assim, eu acho que... Eu achei ela sensacional, mesmo assim, meio sério, assim. Eu turrona, né? Meio cara de brava, mas e a gente veio conversando, talvez... Uma baita lição. Nossa. Sim, bem séria, um perfil bem sério. E a forma como ela disse, tá, vou cuidar de ti, então. O primeiro menino que pediu, né, pra ela se Ela jamais cogitou, né, a hipótese de trabalhar na parte oncológica e... Era a missão de vida, né? Era a missão, mesmo que ela tentou fugir, mas era a missão dela, não adianta. Por isso que eu digo, assim, que propósito, que força pra desbravar tudo isso e buscar cada vez mais melhorias. E a gente fala tudo isso e parece que tá tudo certo, né? Mas eles continuam buscando mais. Seja em patrocínios, em projetos, né? De captação de recursos, que também foi algo bem bacana que a gente pôde aprender e trazer inspirações de tipos diferentes de projetos de captação de recursos, mas acho que a lição também fica muito nesse acreditar, né? Nesse acreditar, fazer o que a gente tem dentro da realidade que a gente tem e crescendo, porque foi isso que aconteceu, né? Nos dois espaços que a gente visitou, eles eram pequenos e foram aumentando e hoje são grandiosos e já querem mais, né? Eu acho que essa lição fica muito guardada, assim, pra gente. E é o que a gente sempre diz também, né? Que bom se a gente não precisasse aumentar. Que bom se a gente não precisasse ampliar o serviço. Se a doença diminuísse, se a doença não existisse mais, maravilha, né? Mas a gente tem visto que não é esse o caminho e para isso a gente precisa se fortalecer para oferecer um serviço melhor, né? Com certeza. E ela comentou também, né, que quanto melhor o serviço tu oferece, mais gente vai te procurar, vem gente de mais longe, né? Tudo devido ao bom serviço que tu oferecer.
Até ela não comentou sobre os adultos que procuram também, os serviços de adulto que pedem favores ou, né? Pra ela encaixe, pra ela atender, porque sabe que ali é um serviço de qualidade, de né? De excelência. E só pra gente finalizar, a gente tinha comentado antes aqui nos bastidores a questão da lei. Que eu acho que é algo que a gente já pode deixar uma pulguinha atrás da orelha aqui na nossa região, seja na Câmara de Vereadores aqui em Criciúma, né, de todos os municípios aqui, dos 42 municípios que a gente atende, porque foi algo que me chamou bastante atenção e eu acho que é algo palpável, que dá para ser um passo, assim, importante, porque, como diz Alice, se a máscara é um investimento, ela também faz com que haja uma economia grande depois, né, nos casos de infecção hospitalar. Esses exames, eu acredito que são um investimento que se justifica, né? Pode explicar um pouquinho, Alice? Posso. O município de Campinas, né, o pessoal do Boldrini ali, eles conseguiram instituir uma lei municipal que todas as crianças até 1 ano de idade, se eu não me engano, eles devem passar por um oftalmologista para fazer um mapeamento do fundo do olho. É um exame diferente daquele exame do olhinho tradicional que se faz no recém-nascido. É um exame a mais, né, um pouco mais profundo que se faz para fazer essa varredura, para de repente, né, detectar ali já algum sinal de retinoblastoma. Esse exame, pelo que o doutor Amilcar falou, ele pega bem no início, bem mesmo no início. Então, isso possibilita já o que eles falam de uma quimioterapia intraocular. Então, já minimiza os efeitos de uma quimioterapia sistêmica, né? Que é no corpo todo, aquela coisa da quimioterapia circulando pelo sangue, né? Então, já algo bem local, um tratamento bem ameno, né? E claro que você preserva, muitas vezes, a visão dessa criança, né? Não é necessário uma medida muito drástica. Então, em Campinas, é o único município do país que tem essa lei instituída, né? Por iniciativa do Boldrini. Porque eles entendem que o retinoblastoma também é uma... eu não me lembro agora acho que ele comentou que é uma das principais causas de morte dentre os cânceres na região, então eles colocaram essa lei para tentar amenizar e já tem resultados positivos, né, em relação a essa lei. Então, realmente é algo factível, é algo que nós podemos correr atrás, sim, porque é algo que vai estar inserido, né, ali na rotina da criança, tantos exames que são realizados ali no início da vida, né, um exame a mais ali que é bem importante, com certeza. Acho que a gente vai abraçar essa causa e os vereadores eleitos aí que vão começar no próximo ano podem também abraçar essa causa conosco, né? Acho que vale muito a pena e vai ser um tempo e um esforço muito bem investido. Mas então agradeço muito a participação de vocês de novo, certamente nos encontraremos outras vezes, outras missões por aqui, e é muito bom ouvir vocês, contar com vocês, e agradeço também pela oportunidade de ter ido com vocês, pela própria organização de todo o processo, ideia, né, e colocar isso em prática mesmo, né, eu acho que esse trabalho que vocês têm feito tem elevado os níveis, assim, de qualidade do serviço que a casa oferece. Muito obrigada, mãe. Obrigada também, Carol. Obrigada. Carol. Então, gente, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho como foi produtiva essa viagem, como nos trouxe esperança, nos trouxe luz, ideias bacanas, para que a gente possa colocar em prática por aqui também ao longo do tempo. Sempre na nossa ideia de plantar sementes, para que logo ali na frente a gente possa colher excelentes frutos. Eu peço que vocês curtam esse episódio se vocês gostaram, comentem, compartilhem com os amigos, pois isso é muito importante para que a gente chegue a cada vez mais pessoas e leve essas informações de forma respeitosa, de forma responsável para cada vez mais cantos desse país. Conto com vocês e espero vocês no próximo episódio.